Olá, amigos, tudo bem com vocês? Aqui Alexei Bueno, do canal Viagem Astral e Espiritualidade, prosseguindo na série sobre a filosofia do Hermetismo. Agora estamos num princípio, estudando um princípio denominado o princípio da vibração, que eu tenho um carinho especial para com ele, por conta de um dos meus hobbies, que é justamente a eletrônica, a radiofrequência, que inclusive cuja parte teórica é justamente sobre vibração e compõe uma das áreas da física. Então eu vou iniciar lendo aqui rapidamente um trechinho do princípio da vibração. O Kybalion diz o seguinte sobre este princípio: nada está parado, tudo se move, tudo vibra. E no comentário aqui do autor, ele diz que este princípio encerra a verdade que tudo está em movimento, tudo vibra, nada está parado, fatos que a ciência moderna avaliza, e que cada nova descoberta científica tende a confirmar, e contudo este princípio hermético foi enunciado há milhares de anos pelos mestres do Antigo Egito. Então, apesar da ciência estudar este princípio, explicar, comprovar empiricamente, e graças a ele temos muitas das tecnologias que existem hoje em dia, incluindo o computador, a internet, porque tudo realmente vibra, tudo é frequência, no que se relaciona à transmissão de dados e uma porção de coisas que sem elas nossa vida moderna seria impensável, não é mesmo, amigos? Estaríamos lá como os homens das cavernas, caso não fosse colocado em prática o princípio da vibração, no caso, pelo viés científico. É claro que este princípio tem uma aplicação metafísica, mental, espiritual, mas o Kybalion aborda ele principalmente numa exemplificação, num viés científico mesmo, que é muito interessante, e eu vou expor aqui com base na minha maneira de compreender este interessante princípio, que diz que realmente tudo e todos vibra, e se a gente fala de vibração, a gente fala de frequência, que é uma unidade de medida da física denominada Hertz, que é a quantidade de vezes que algo tem uma oscilação, ou seja, uma frequência, por segundo. Então, se eu falar que algo tem 10 Hz, existe uma oscilação, uma vibração de 10 vezes por segundo. E assim nós temos todo como se diz, um espectro eletromagnético que passa desde infrassons, por luz, por ondas de eletricidade, de rádio, raio-x, raios cósmicos, etc, etc. Então, nós temos esse conhecimento em várias outras doutrinas esotéricas. A Ordem Rosa-Cruz, chama de teclado de vibrações. E então esse princípio ele manifesta em todos os planos, e ele tem muito a ver com os próprios planos de existência, plano físico, plano mental, plano espiritual e assim por diante. E toda a manifestação depende então
desta vibração. O próprio, vamos dizer assim, o todo, né? Ele também tem uma vibração, só que a vibração do todo é tão rápida que é como se ele estivesse parado. E aí alguns filósofos também pré-socráticos diziam que a essência da realidade é algo também que não tem movimento, que está estático. É como se fosse uma roda de um carro que você observa girando tão rápido que você olhando você tem a impressão que está parado. Dada a extrema velocidade de vibração de energia, então do todo, que seria uma energia infinita, até a matéria mais densa, que seria a vibração mais baixa, tudo está vibrando, inclusive o nosso corpo, a nossa constituição psíquica, espiritual. De fato, nada está parado, é o que diz este princípio. E então, se nós imaginarmos, agora colocando uma didática e fazendo um paralelo com a física, e é algo que eu acho bem bacana, né? Para não ficar tão técnico, mostrar a questão lá do espectro e tal, vamos fazer um exercício mental que realmente tem bases reais, empíricas na física, na eletrônica. Se eu tiver um pêndulo, um pêndulo que é algo que realiza uma oscilação, ou seja, que tem uma vibração, em determinada quantidade de hertz que ele estiver vibrando, né, você irá perceber um som. Então, olha só, uma vibração que é o som. O som é uma propagação de uma vibração. Acontece que, imaginando agora, hipoteticamente, isso tem bases científicas também, se esse pêndulo for vibrando numa quantidade muito mais rápida, ele vai deixar de emitir um som, não vamos mais ouvir o som, porém ele vai emitir calor. Aí nós vamos perceber por outros sentidos físicos, né? Pelo calor. Imaginando, vibrando muito mais rápido, milhares de hertz, você vai observar uma luz. Esse pêndulo hipotético realmente vai emitir uma luz, e é assim que funcionam as luzes, que são vibrações que são emitidas, que é uma espécie de radiação, né? Então ela começa do vermelho, vai para o amarelo, essa vibração, imaginando o pêndulo aumentando essa vibração, essas luzes vão passar pelo espectro luminoso e depois vai acontecer um fenômeno bem interessante, amigos. Vai ocorrer a propagação, não mais de luz, mas de uma outra frequência, que é o magnetismo. Inclusive, se você colocar um rádio perto, você vai escutar a interferência dessas ondas, desse pêndulo imaginário no rádio. Para quem é da minha época e tinha aqueles computadores antigos de 100 MHz, né, uma velocidade bem... nos padrões modernos, uma velocidade bem lenta computacionalmente falando, mas lá 100 MHz o computador, você colocava um rádio na AM próximo de 100 MHz, você ouvia o computador trabalhando, porque justamente a frequência de operação do computador entrava em ressonância com o rádio e você ouvia lá pip, 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 né, os bits, os bytes trabalhando, o processador, o HD. Imaginando agora infinitamente mais rápido este pêndulo, agora saindo um pouco do conhecimento científico e estamos agora aqui na borda do conhecimento científico, entrando agora no conhecimento hermético, metafísico, esse pêndulo vibrando numa quantidade muitíssimo maior, né? Estou falando aqui progressivamente maior, ele ia praticamente desintegrar, porém ele iria acessar a substância etérica do universo, ou seja, ele iria mudar de plano, ele iria acessar o plano etérico. Ele ainda continuaria existindo, mas não no plano físico, porque ele atingiu uma capacidade de vibração tão rápida, tão alta, que ele escapou
do universo físico. Então, do ponto de vista de quem está aqui na matéria observando, ele vai desintegrar. Mas ele terá uma existência numa vibração muito maior chamada etérica, que é um outro plano de existência não material. E aí, continuando essa vibração, ele ia passar para outros planos, né? A teosofia comenta de plano astral, plano mental, plano causal, e assim vai, porque conforme ele entra em ressonância com a vibração desse plano, ele muda, ele passa de uma frequência para outra, então ele some, entre aspas, de um plano e adentra outro. E é isso que acontece conosco, inclusive quando desencarnamos, quando no fenômeno das experiências fora do corpo, todos os fenômenos mentais, de telepatia, muitas dessas coisas chamadas de paranormais, de milagres, de parapsíquicas, tem relação, então, amigos, justamente com a questão da vibração, né? Então, todo pensamento é uma vibração, né? Uma vibração do nosso corpo mental. Toda emoção tem uma vibração que representa uma cor espiritual também, você observando as energias da pessoa, que é uma vibração metafísica também. Você vai observar a cor em torno do corpo da pessoa, conhecida aura, né? Então, a partir daí, você vai intuir o processo mental, emocional da pessoa. É claro que essa visualização já não é física, não está na ciência, está na metafísica. Então, apenas a pessoa clarividente que consegue perceber visualmente outras vibrações, outras escalas vibracionais, vai perceber a aura da pessoa, vai perceber outras consciências, chamadas por aí por espíritos, né? Que estão numa frequência vibratória além dessa tridimensionalidade que nós estamos agora atuando. Então, este é um assunto que me interessa bastante, porque envolve ciência e envolve metafísica também, né? Tudo tem o seu grau de vibração. Então, muito dos milagres, né, que a gente ouve falar, na verdade não existe milagre, né? Tudo pertence às leis naturais do universo, né? Que são esses princípios que estamos vendo, e um dos princípios é a da vibração. Aquilo que extrapola o nosso conhecimento a gente chama de milagre, né? Então, quando a gente muda a vibração de objetos materiais, ele muda essa constituição energética do objeto. Então, é possível criar alguns fenômenos bem interessantes de teleporte, de desmaterialização e tantas outras coisas que acaba entrando aqui até no universo da ficção científica, mas tudo isso tem uma base, né, hermética dentro desse conhecimento tão antigo que já previa esse tipo de situações, de fenômenos. Então é um estudo bem bacana, o estudo das vibrações, porque envolve esses planos da existência e todos esses fenômenos paranormais, parapsíquicos, né, que a gente conhece aí pela literatura. Tudo isso é natural, faz parte desses princípios da existência, não é mesmo? Esses princípios que foram manifestados pelo todo, e quando você manipula eles, você consegue então trabalhar todas essas coisas que para a pessoa comum extrapolam tudo que ela conhece. Seria algo, né, paranormal, algo milagroso, né? Então, na realidade, é uma lei perfeitamente reconhecida, parte pela nossa própria física, pela própria ciência, e uma outra parte pela nossa metafísica, no caso pelo hermetismo, né? A própria ciência não conhece o próprio universo. Existem questões de matéria escura, de energia escura, né? Que são coisas que não se sabe o que é, por isso que a ciência dá nome de escuro, né? Ninguém sabe o que é, mas vamos supor, 95% do universo
é constituído de matéria escura e energia escura. Então, o que a gente conhece é muito pouquinho, né? Aquilo que está no espectro visível, aquilo que a gente consegue captar pelos nossos instrumentos atuais, é muito pouco com base naquilo que a gente está observando hoje, com os telescópios mais modernos, e ainda não há explicações físicas. Isso é muito bacana, né? Estamos aí na fronteira da física com a metafísica, refletindo aqui num princípio hermético. Então, muitas das vezes nós tomamos emprestados alguns termos da física para poder trabalhar esses conceitos, né, metafísicos e tal, porque faz muito sentido, né, o estudo empírico também. Então existe o fenômeno da ressonância, que diz que se algo vibra aqui, vamos supor, em 10 Hz, vai ocorrer uma indução com essa outra polaridade aqui, fazendo com que um vibra em 10 Hz e o outro acaba copiando essa vibração também em 10 Hz. Então, os materiais físicos, né, que têm as mesmas propriedades, costumam, quando em vibração, transmitir essa energia, de modo que existe o fenômeno da ressonância. E isso existe também no mundo mental. O hermetismo diz que você trabalhando as vibrações mentais, você consegue influenciar outras pessoas que também têm a sua estrutura, a sua constituição psíquica, mental. E aí que está o segredo, né, do trabalho dessas práticas, desses fenômenos, porque podemos utilizar tanto positivamente, tanto para o bem, vamos dizer assim, como negativamente, para o mal. É claro que aí está a importância da sabedoria, né, da filosofia, e não apenas ficarmos no fenômeno, que seria uma camada muito baixa. Então a gente vê, por exemplo, na Índia, as pessoas na rua lá, algumas pessoas fazendo alguns fenômenos. Muitos são truques de mágica, é claro, mas alguns possivelmente até dominam alguns tipos de energia e fica ali fazendo fenômeno, né? Fenômeno por fenômeno. Realmente não tem, segundo a filosofia hermética, não leva o ser humano a lugar algum. O ideal é utilizarmos, né, desse conhecimento positivamente. Como positivamente? Neste caso, devemos vibrar positivamente para o universo, para as pessoas, né? Então, um exercício que eu imagino aqui nesse momento seria, quando deitamos para dormir, um tempinho antes, imaginar que estamos vibrando energeticamente, nosso corpo sutil vibrando energias benéficas, né, para os outros seres humanos, encarnados, desencarnados, para o universo, para os seus conhecidos e também para as pessoas desconhecidas que estejam até mesmo necessitando de uma energia positiva. Então, devemos utilizar desse conhecimento sempre positivamente, nunca para influenciar negativamente as pessoas. E aí temos um dos motivos desse conhecimento ser hermético, ser fechado e ser revelado para poucas pessoas, para as pessoas que estão realmente preparadas em fazer o bem, né, em contribuir positivamente para a nossa sociedade, tanto do ponto de vista físico como na nossa sociedade de um ponto de vista ampliado que engloba o espiritual, o metafísico. Então vamos trabalhar nossas vibrações em prol da humanidade, sempre vibrando positivamente, bons pensamentos, né? Então acho que essa é a grande mensagem do princípio da vibração. Devemos reconhecer que tudo vibra, né? Os átomos, as partículas subatômicas. Temos aí hoje a mecânica quântica, que diz inclusive uma teoria denominada teoria das cordas, que é a vibração.
dessas cordas. E conforme o jeito que a corda vibra, essa corda é uma abstração, é claro, né? Conforme a vibração ali, se transforma num elétron, num próton, num átomo, numa molécula. E, portanto, conforme a vibração, você tem a água, você tem um celular, você tem o oxigênio, você tem uma matéria gasosa, líquida. Então, tudo num determinado nível, numa camada mais baixa da natureza, e a própria ciência tem verificado isso, tudo é vibração. Essa teoria diz que tudo é vibração dessa corda. Conforme ela vibra, é criado os elementos todos que conhecemos e percebemos como o plano físico. Então está aí um grande segredo, né, entre aspas, assim, um grande princípio hermético que veio a ser verificado posteriormente, milhares de anos depois, verificado com a física. E a física traz todo esse arcabouço de termos, de conceitos, que veio auxiliar também, né, o hermetismo a poder propagar essas ideias tão interessantes, já em um vocabulário mais atualizado, mais compreensível para as pessoas. Então ficou um estudo mais didático após essa roupagem científica. Mas esses são conhecimentos antigos, muito antigos, milenares, que estão sendo continuamente atualizados. Então é algo bem interessante. Eu creio que ficou aqui bem didático para a gente poder refletir sobre a vibração da matéria, a vibração do espírito, a vibração de tudo, de modo que isso nos abre reflexões bem interessantes propostas aí pelo hermetismo. E com isso, finalizo aqui esta exposição deste princípio e peço que, sempre esqueço de falar, mas peço que vocês curtam os vídeos, comentem se gostou, se não gostou, porque assim o algoritmo do YouTube irá divulgar o hermetismo para mais pessoas e vamos ventilando essas ideias filosóficas principalmente para quem gosta, para quem curte esses temas, assim como eu e como os queridos amigos que estão acessando esse vídeo nesse momento. Um abraço a todos e até o próximo princípio. Muita paz!